Olá pessoal, tudo bem? Como estão vocês? Eu espero que todos estejam bem. Essa é a série Sob o Olho Dele, ao qual eu falo sobre criminosos. Hoje eu irei falar sobre Lázaro Barbosa Souza. Esse carinha que o pessoal está falando aí, ele é o famoso mateiro, que existe controvérsias aí sobre a questão se ele é serial ou se ele é mass killer. Eu vou explicar tudo isso para vocês. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, eu vou pedir que você assista até o final, deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva e ative as notificações. Gente, eu vou fazer um apanhado geral da vida do Lázaro Barbosa Souza. Hoje ele tem 33 anos. E aí eu vou falar muitas coisas, vou falar de forma cronológica para vocês entenderem tudo, exatamente tudo. Então, vamos começar pelo começo. Ele nasceu em um povoado chamado, que hoje é chamado de Povoado Melancia, e aí desde 1915 foi dado esse nome. Fica ali no município ali ao norte da Bahia, no município de Nova Soré. Vale lembrar e inclusive segure esse nome, porque esse nome vai ser muito importante durante esse percurso que nós iremos fazer até esses momentos ao qual tem um desfecho de várias coisas que vocês já estão vendo aí na TV, vocês estão vendo muita coisa aí, muita coisa que está sendo noticiado também. A infância do Lázaro Barbosa, ela foi marcada por a frustração inicial, quando o pai se muda, vai para Goiás. É uma família que não tem uma certa estrutura, vale lembrar isso. Ele, segundo descrições, um menino sempre calado, um menino que ele se comunicava com as pessoas. Inclusive isso tem muito a ver com a questão do tipo da família dele, que era uma família desajustada e que também ele não se comunicava muito, um menino sisudo, um menino que até depois, quando cresceu, chegou até uma determinada fase depois da adolescência, ele foi fazer pequenos trabalhos braçal e aí ele não tinha muita relação com as pessoas. Inclusive foi o motivo pelo qual ele pegou esses trabalhos pesados, para que ele não pudesse ter contato, não pudesse falar com as pessoas, não pudesse se relacionar, e era muito carrancudo, segundo as informações. É importante lembrar também que nesse momento que ele começou a fazer esses trabalhos braçal, ele usava muito espingarda, ele caçava. A região ao qual ele morava é uma região de mata fechada ali, e também ele caçava, além de caçar, a região montanhosa. Então ele conheceu muito bem a região ao qual ele morava. Inclusive ele muito calado, muito sisudo, carrancudo, informações que foram ditas sobre ele. Então, em 2007, que foi uma época ao qual ele começou a ter uma afeição aí por uma certa menina que não foi divulgado o nome, ela tinha aí entre 15 a 17 anos. Na época ele criou essa afeição por essa garota, mas só que por conta dele não se relacionar com as pessoas, não se aproximar, e as pessoas tinham medo também dele por conta dessa ausência de comunicação, ele não se aproximou e preferiu não se aproximar dele por conta dessa postura que ele tinha. Numa certa ocasião, ao qual ele estava fazendo a sua caça, como de costume, ele terminou avistando ela nessa região próxima à qual ele estava caçando. Aí ele tentou se aproximar, ela, quando percebeu, correu para se livrar dele. Aí a garota ficou apavorada e correu logo para um sítio próximo. E aí, pedindo socorro, um senhor de 40 anos, chamado Carlito, ele, que era, na época ele tinha essa idade, ele então apareceu com a espingarda. E logo nesse momento que ele avistou a garota, ele saiu. E ele saiu ao encontro dela, e logo ao qual ele saiu, que ele avistou ela, sem perceber que o Lázaro estava ali em uma bananeira, então atirou no Carlito e o Carlito veio a falecer. É contado também que logo, quando ouviu-se os disparos e os gritos de pedidos de socorro, um rapaz de 60 anos, com o nome de Manuel de Paula, correu em direção ao som que ele ouviu de gritos e tiros. Ao chegar, ele se deparou com
o rapaz, o senhor que estava ali deitado, e logo então, quando ele percebeu que o Lázaro estava ali, que havia matado o Carlito, eles então começam uma série de trocas de tiro, ao qual esse Manuel de Paula foi deflagrado alguns tiros nele e ele também morreu naquele local. Então essa é a primeira parte, para vocês entenderem o resumão, entender como foi a história, o começo da vida dele, para você saber de onde ele veio, o Lázaro, para você ter uma noção. E daí então vamos para a parte do que está sendo dito aí sobre esses momentos aí que houve essa tragédia. Atualmente, em 2021, em 9 de junho, numa quarta-feira, na madrugadazinha, em Ceilândia, no Distrito Federal, há investigações de que ele foi em uma região lá, em uma chácara, e ele invadiu essa chácara aí e tomou o grande pavor, as pessoas que estavam ali, inclusive a primeira pessoa que percebeu que ele estava no lugar foi a Cleonice Marques, de 43 anos, que logo que ela ouviu e viu, avistou ele, chamou os familiares. Então, quando Lázaro percebeu que havia sido chamado alguns familiares, ele percebeu, viu o esposo, o Cláudio Vidal, de 48 anos, matou ele, e não só ele, como matou os dois filhos do Cláudio e da Cleonice, o Gustavo Marques Vidal, de 21 anos, e Carlos Eduardo Marques Vidal, de 15 anos. Após o triplo homicídio, ele então sequestra a Cleonice e leva, e ninguém mais sabe aonde ele se encontra. Foram feitas buscas nas regiões ali para ver se consegue chegar até o Lázaro e a Cleonice, já que ele saiu muito rapidamente. Inclusive a região também, apesar de ele não conhecer tanto, mas como ele é uma pessoa que anda na mata, ele conseguiu de alguma forma sumir e ninguém mais teve paradeiro da onde estava o Lázaro até então, e a Cleonice também, e as pessoas já não sabiam mais como chegar até o Lázaro e a Cleonice. Mas que infelizmente no dia 12 do sábado, o corpo da Cleonice foi encontrado em um córrego próximo ali ao Sol Nascente, também no Distrito Federal. Foi identificado o corpo ali, ela estava sem roupa, estava com diversos cortes. Até o presente momento ainda estão fazendo os exames para ver se houve violência sexual ou não. Buscas pela região ali onde houve esses assassinatos, começaram a investigação, começaram a procurar, e aí começaram a entrar, acessar as matas daquela região, e chegaram a 2 esconderijos dele, do Lázaro, e percebeu-se que esse esconderijo tinha aproximadamente a 10 minutos do corpo onde foi encontrada a Cleonice. Eles perceberam que o Lázaro ele sabe muito sobre mata, inclusive é por isso que ele é chamado do mateiro. Lembra que eu falei no começo que ele é mateiro? Porque ele sabe entrar na mata, ele conhece muita coisa, conhece como se fosse a palma da mão, porque desde criança ele acessa essas matas fechadas, e o lugar que ele morava também era montanhoso, tinha muitas rochas ali, rochedos, e ele acessava. E ele cresceu nesse mundo, é por isso que ele tem essa experiência. Inclusive uma coisa muito curiosa também é que ele, para despistar, ele utilizava as sandálias ao inverso. Elas ficavam numa posição como se estivesse andando no sentido contrário, e aí conseguia despistar os seus procuradores, os policiais que estavam aí vasculhando, tentando achar ele. Não só esses crimes que ele cometeu, o Lázaro também ele tem identificados aí no Distrito Federal, aí, segundo a polícia, ele é acusado por roubo, estupro e porte ilegal de arma de fogo. Tudo isso daí aconteceu não só no Distrito Federal e em chácaras do estado de Goiás. Ele chegou até mesmo, para vocês terem uma ideia, ele chegou em 2018 a ser preso pelo Departamento de Investigações de Homicídio de Águas Lindas. Isso foi em 8 de março que aconteceu.
essa prisão, mas só que ele fugiu 4 meses depois, em 23 de julho, para vocês terem uma noção da periculosidade e da facilidade como o Lázaro também ele conseguiu fugir. E o laudo criminológico dele, do Lázaro, foi identificado aí um perfil maníaco que tem características aí de personalidade agressiva, ausência de mecanismos de controle, dependência emocional, impulsividade, estabilidade emocional, possibilidade de ruptura do equilíbrio, preocupações sexuais e sentimentos de angústia. Vocês perceberam que o Lázaro ele tem questões de impulsividade, ele tem falta de equilíbrio de impulsos básicos. E agora uma coisa muito interessante que eu queria esclarecer para vocês, que eu não poderia deixar de esclarecer isso para vocês, é que nas emissoras foi divulgado que ele é um serial killer, mas na verdade o serial killer ele é ritualístico, ele não é desorganizado, ele também articula toda a cena, toda a efetuação dos assassinatos, ele faz como num formato de ritual. Essas são algumas características básicas daquele que tem um perfil de serial killer. Mas a emissora erra em informar que ele é um serial killer porque ele é um mass killer, que mass quer dizer assassino em massa, ou seja, ele praticou um assassinato em massa muito desordeiro, ele é muito irregular, ele não é organizado. Muito do que acontece num perfil de uma situação de latrocínio, que acontece quando a pessoa vai roubar, as coisas não dão certo e aí então mata aqueles que estão ali naquela região. Foi o que aconteceu na região que houve o assassinato da família. Fique bem claro, porque ele não seria o killer, que ele não tem em determinados momentos isolados, que tem uma certa ligação também, que tem uma certa ligação no rito dos assassinatos, na meticulosidade dos assassinatos, na organização e na ordem dos assassinatos que um serial killer tem, ele não tem, ele não possui essa característica. Então é por isso que ele se encaixa mais no mass killer, num assassino em massa. Não deixa de ser um cara com um perfil psicopata que age com frieza, em certos momentos também um perfil articulado, porque ele foge para as regiões onde tem mata, ali ele consegue colocar os lugares para ele se instalar e ali ele conseguir sobreviver. Inclusive ele ficou em uma dessas regiões, ele ficou até mais de 10 dias aí e ninguém conseguiu achar ele, para você ver quanto ele, em um certo sentido, organizado nessa questão de fuga. Então é isso, gente. Esse foi o relato sobre o olho dele. Um indivíduo com perfil maníaco, um perfil perverso, um perfil psicopata, um perfil de uma pessoa fria e calculista, no sentido da fuga, mas desorganizado quando efetua os assassinatos. Dentro disso, vocês percebem que ele tem esse perfil desordeiro, que é a visão sobre o olho do Lázaro. Será que foi devido às questões que houve na família, ao qual ele se coloca uma pessoa isolada, uma pessoa quieta aparentemente, uma pessoa que não tem muito contato com indivíduos, com pessoas, que é uma das coisas que marca o perfil desde a infância até esse momento atual dele. Se vocês gostaram, deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva e ative as notificações. Gente, então vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo, gente. Fui!